Você já sentiu que está vivendo no automático? Que repete padrões, repete falas, repete reações como se algo dentro de você estivesse parado no tempo, mesmo que tudo ao redor continue mudando? A verdade é que muitos de nós vivemos como se já estivéssemos prontos, como se nossa forma de pensar, agir e sentir estivesse definida, cristalizada. Vivemos cercados por metas, resultados, rankings. Somos levados a acreditar que a vida é uma linha reta, com um início, meio e fim bem definidos. Como se fosse possível chegar lá, alcançar um lugar de completude onde tudo estará resolvido. Esse lá pode ser um diploma, uma carreira estável, uma família construída, ou até um certo grau de sabedoria pessoal. Mas e se eu te dissesse que esse lá simplesmente não existe? Gandhi nos lembra que podemos sempre melhorar nossas habilidades, hábitos e avaliações. Ele está dizendo, em outras palavras, que você não é um produto acabado, você é um processo vivo, em constante formação. Isso pode parecer assustador à primeira vista. Afinal, se nunca estamos prontos, quando teremos paz? Mas aqui está a grande virada de chave. A paz não está em chegar, está em caminhar com consciência. Melhorar habilidades não significa apenas aprender algo novo de forma mecânica. Vai muito além de dominar técnicas ou acumular certificados. É sobre desenvolver a escuta, a paciência, a empatia. É sobre lapidar a forma como você se coloca no mundo. Imagine, por exemplo, que você esteja há anos trabalhando na mesma função. A tendência é cair na zona de conforto. Mas a melhoria contínua convida você a perguntar: como posso fazer isso de forma mais leve? Como posso aprender com as dificuldades que esse ambiente me oferece, mesmo sem mudar de cargo? Mesmo vale para hábitos. Não é só deixar de roer unha ou dormir tarde. É repensar os padrões invisíveis que moldam seus dias. Hábitos de reação emocional, hábitos de julgamento, hábitos de autoexigência. Melhorar hábitos é um processo de descondicionamento. É sair do piloto automático e dizer: ei, por que eu sempre ajo assim? E por fim, Gandhi fala sobre reavaliar suas avaliações. Isso é profundo. É reconhecer que aquilo que você acreditava com firmeza há 2 anos, talvez não faça mais sentido agora. E tudo bem. Aliás, isso é sinal de que você está vivo. A sua visão de mundo não deve ser uma rocha imutável, mas um campo fértil, que cresce com o tempo, com a dor, com o amor, com as experiências que se acumulam. É necessário entender que crescimento não é um luxo, não é algo que só acontece quando sobra tempo, ou quando tudo está em ordem. Crescer é a própria natureza da vida. Você já reparou como tudo na natureza está sempre em transformação? As estações mudam, as árvores soltam folhas, os rios escavam montanhas. Você também é assim. Você também foi feito para mudar. E resistir a isso é como tentar segurar o vento. Agora, aqui está o detalhe mais bonito de tudo isso. Melhorar continuamente não é uma obrigação. Cruel, mas uma oportunidade sagrada. É a chance de se reconectar com a sua essência todos os dias. Você não está aqui para atingir uma versão idealizada de si mesmo. Está aqui para viver de forma mais verdadeira, mais desperta, mais honesta com quem você é e com quem pode se tornar. Há uma pressão silenciosa e às vezes ensurdecedora para que tenhamos todas as respostas. Desde cedo, somos ensinados que demonstrar segurança, ter opinião formada e parecer certeiros é sinal de inteligência, de força, de respeito. Mas existe uma forma de sabedoria que vai na direção oposta. Uma sabedoria que não grita certezas, mas sussurra perguntas. Essa é uma das chaves mais poderosas do crescimento pessoal. A humildade de reconhecer que você não sabe tudo. Pode parecer contraditório, mas dizer "eu não sei" é uma forma elevada de lucidez. Não saber não é ignorância, é abertura. É o espaço onde a aprendizagem pode acontecer. É o lugar onde a escuta ganha poder.
e o ego perde o trono. E o mais curioso, quanto mais nos aprofundamos em algo numa área de estudo, numa experiência de vida, numa jornada espiritual, mais percebemos o quanto ainda há para descobrir. É como estar diante de um oceano. Quanto mais você mergulha, mais percebe a vastidão que não alcançou. Mas muitos têm medo de admitir o não saber, porque associamos isso à fraqueza, ao erro, à perda de controle. E por isso criamos defesas, fingimos, argumentamos, resistimos não para proteger a verdade, mas para proteger a imagem que construímos de nós mesmos. É aqui que mora o risco. Quando você não se permite o não saber, começa a viver uma vida de certezas artificiais. Assume posições que não são realmente suas. Defende ideias não porque as entende, mas porque já se comprometeu com elas. Você entra em um modo de atuação, uma performance. E como Gandhi alerta, isso te leva a uma posição falsa de si mesmo. Pense em quantas vezes você já seguiu uma escolha só porque era o esperado, ou quantas vezes sustentou uma opinião, mesmo percebendo que ela já não fazia sentido. E por quê? Porque admitir mudança pode parecer fraqueza, mas não é. Mudar de ideia é sinal de vida, de presença, de mente aberta. A humildade intelectual não te rebaixa, te liberta. Ela cria espaço para escutar o outro, para questionar o que antes era intocável, para evoluir com leveza. E talvez a maior beleza disso tudo seja perceber que, ao aceitar que você não sabe tudo, você se reconecta com algo muito mais verdadeiro, o seu estado natural de aprendiz. E quem vive como aprendiz, vive desperto. Quem vive como mestre de si mesmo, muitas vezes, está dormindo de olhos abertos. Há uma ideia muito difundida de que conhecer a si mesmo é algo nobre, até bonito. Mas, na prática, o autoconhecimento é tudo menos confortável. Porque se conhecer de verdade não é sobre descobrir frases bonitas para colocar na bio do Instagram, é sobre olhar com honestidade para dentro e perguntar: quem eu sou quando ninguém está olhando? Quais feridas eu escondo sob a máscara da normalidade? Que partes minhas eu rejeito tanto, que finjo nem sentir? Gandhi nos fala da possibilidade de ganharmos uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo. Mas para isso, precisamos de coragem não para enfrentar o mundo, mas para enfrentar a verdade interna que evitamos há anos. Autoconhecimento é como acender uma luz num quarto bagunçado. À primeira vista, é desconfortável. Você vê a poeira, os móveis fora do lugar, as coisas que estavam escondidas no escuro. Mas sem essa luz, nada pode ser reorganizado. Você pode até continuar vivendo ali, mas viverá tropeçando em coisas que nem sabe que estão no caminho. Muitas pessoas confundem autoconhecimento com autoanálise racional. Saber do que gosta, conhecer seus pontos fortes, seus traços de personalidade. Isso é só a superfície. O autoconhecimento real acontece quando você observa por que reage com raiva em certas situações, ou por que se sabota quando as coisas começam a dar certo, ou ainda porque sente necessidade de agradar todo mundo, mesmo que isso te machuque. É nesse nível que a transformação começa. E essa jornada não é linear. Às vezes você acha que se conhece bem, mas vem a vida com uma crise, uma perda, um erro, e te mostra algo que você nunca tinha enxergado. E tudo bem. A consciência se expande em camadas. E cada camada nova traz mais responsabilidade. Porque uma vez que você vê, não pode mais fingir que não viu. Conhecer-se também implica se perdoar. Reconhecer partes de si que não são bonitas, mas são humanas. Acolher traços que você aprendeu a odiar, talvez, porque alguém te ensinou que eram errados ou fracos. Mas o que é fraqueza, senão uma parte da força que ainda não amadureceu? E aqui vai uma verdade que pode parecer dura, mas liberta. Você só pode amar o outro na medida em que conhece e aceita a si mesmo. Porque se você rejeita quem é, vive projetando no outro tudo aquilo que não consegue enfrentar em si.
Por isso, Gandhi estava certo. Autoconhecimento não é um fim em si mesmo. É uma ponte entre você e o mundo, entre você e suas decisões, entre você e a paz. E no fundo, saber quem você é com todos os paradoxos, medos, luzes e sombras é o único lugar seguro que você pode habitar de verdade. Quantas vezes você já se pegou dizendo frases como: "Eu sou assim. Não tem como mudar. Esse é o meu jeito." Ou ainda: "Eu sempre fui assim, não adianta tentar." Essas frases carregam um peso, o peso da identidade cristalizada. Mas Gandhi nos alerta, com sua lucidez serena, que se você não revisita constantemente quem está sendo, pode acabar se dirigindo a uma posição falsa de si mesmo. Em outras palavras, você começa a viver como um personagem. Um papel que talvez já tenha feito sentido em algum momento da vida, mas que hoje não representa mais quem você é. Nós construímos nossas identidades com base em experiências, traumas, elogios, críticas, expectativas externas e narrativas internas. Desde pequenos ouvimos coisas como: "Você é o mais calado", "Você é o responsável", "Você é a difícil", e sem perceber, passamos a viver para confirmar essas definições. Isso acontece porque existe uma necessidade inconsciente de coerência. Se eu fui sempre o bonzinho, então mesmo quando estou com raiva, engulo o que sinto para não quebrar essa imagem. Se eu fui sempre o rebelde, então mesmo quando quero pedir ajuda, eu me calo, para não parecer fraco. Só que isso cobra um preço, porque quanto mais você tenta caber nesse personagem, mais sufoca partes legítimas, suas vontades, desejos, mudanças de rota. O mundo pode até te aplaudir por manter esse papel, mas no fundo você sabe que está vivendo um enredo que já não é seu. E o mais trágico é que, com o tempo, você pode começar a acreditar no papel mais do que em si mesmo. É aí que surge a estagnação, a angústia, o vazio. Mas há uma saída: permitir-se mudar. Permitir-se deixar para trás as versões antigas de si mesmo, mesmo que elas tenham te protegido por anos. Permitir-se dizer: "Eu não sou mais aquela pessoa. Eu evoluí. Eu estou me refazendo." E aqui está um ponto poderoso. Você não é a sua história. Você é quem está escrevendo a próxima página. Sim, é assustador desapegar de uma identidade construída com tanto esforço. Mas mais assustador ainda é viver para sempre uma mentira, confortável. A verdade, por mais desconcertante que seja, é leve, é viva e liberta. Você não precisa caber em nenhum rótulo, nem o que te deram, nem o que você criou. Você pode ser muitas coisas e ainda assim ser inteiro, porque o seu valor não está em ser o mesmo, está em ser verdadeiro. Há uma ideia sutil, mas muito presente, de que amadurecer, evoluir, se transformar, é algo que simplesmente acontece com o tempo, como se a idade garantisse sabedoria, como se viver automaticamente fosse suficiente para aprender. Mas a verdade é outra. Crescer é uma escolha. Muitas pessoas preferem a repetição à renovação. Preferem a estabilidade daquilo que já conhecem, mesmo que seja uma dor familiar, a dar o salto no desconhecido de uma nova versão de si. Preferem o desconforto previsível à liberdade incerta. E está tudo bem. Cada um tem seu tempo. Mas é fundamental perceber que crescimento não acontece por acaso. Ele exige presença, disponibilidade, disposição para olhar para dentro mesmo quando isso incomoda. Crescer exige atravessar momentos difíceis com consciência, e não só com pressa de acabar logo com eles. Mas por que Gandhi afirma que esse é um caminho mais feliz e útil? Porque crescer, mesmo sendo desafiador, nos conecta com algo que nenhuma zona de conforto oferece: a sensação de estar vivo. É quando você percebe que está saindo de um ciclo antigo, que está respondendo diferente àquilo que sempre te derrubava, que está sentindo coisas novas, pensando de formas mais amplas, agindo com mais coerência com o que você acredita. Isso é felicidade.
Não uma felicidade eufórica, de picos emocionais, mas uma felicidade tranquila, que nasce do alinhamento entre quem você é, o que você sente e como você vive. E é útil não apenas para você, mas para o mundo. Porque uma pessoa em processo real de crescimento carrega mais empatia, mais escuta, mais lucidez. Ela não apenas se transforma, ela transforma o ambiente ao redor. Ela não busca impor a própria verdade. Ela inspira outras pessoas a buscarem as suas. Escolher crescer é, no fim das contas, um ato de amor, consigo mesmo, por não aceitar uma vida pequena demais para a sua alma, e com os outros, por se tornar um espaço mais seguro, mais íntegro, mais humano. E esse caminho não tem fim. Não há linha de chegada, mas há beleza em cada passo. E há liberdade em saber que, mesmo com todas as quedas e incertezas, você está escolhendo viver com consciência e não apenas passar pelo tempo. Se algo dessas reflexões tocou você, se alguma palavra acendeu uma pergunta, ou te lembrou de uma parte sua que estava adormecida, então já valeu a pena estar aqui. A vida é breve demais para vivermos como versões falsas de nós mesmos. E ao escolher crescer, com humildade e coragem, você se torna parte de um movimento silencioso, mas poderoso de pessoas que estão acordando, todos os dias, para quem realmente são. Se você quer seguir nessa jornada comigo, refletindo, aprofundando, questionando, então já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, você não perde os próximos conteúdos e me ajuda a levar essas mensagens a mais pessoas que também estão buscando crescer de dentro para fora. Muito obrigado por estar aqui, a gente se encontra no próximo vídeo.